O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito de verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Poderia participar, mesmo que não agendando, né? Para ir ao céu, precisamos agendar. Agendamento não é apenas você está agendado, mas às vezes a gente chega atrasado ou desvia caminho, né? Muita coisa não sabemos. Previsão do tempo, hoje a temperatura baixa, né? Pode cair chuva, por isso cuidado, tem que levar capa, né? Ou pegar Uber, né? Toda a proteção para não ficar esfriado. Se alguém fica esfriado, logo conta que você está com Covid, né? O escritor falava assim, o jornalista, vamos mudar essa palavra, desafio 2021, porque a gente tem que manter distância, esse desafio, né? Antigamente tanta gente gostava de ficar perto, agora está enjoando, né? Hoje também teve nosso encontro com bispo também, um psicólogo, o sociólogo, né? Falava sobre isso, né? O material foi mais isolamento. Devemos se isolar. Jesus também falava na Sermão da Montanha a importância do isolamento. Quando você orar, entra nos quartos, fecha a porta, reza. Esse isolamento. Precisa ter esse isolamento, né? Não pode, né? Os sentidos não podem funcionar. Ouvir, né? Quando a gente reza, a gente fecha os olhos. Um sentido. Também tem que fechar os ouvidos. O cachorro estava latindo, moto está correndo, criança chorando, alguém está falando palavras feias, né? Tudo. Então a gente tem que manter. Quando a gente é concentrado, a gente não escuta mais, não ouve mais, não pensa mais. Outra coisa, a não ser essa, né? Então, tudo precisa concentrar. Então, a importância do isolamento. Até Jesus provou isolamento 3 dias no sepulcro, né? Depois ele começou a falar, outro também começou a falar, assim, divulgando, né? Será que a gente consegue ficar parado? Uma vez um padre perguntou a uma criança, você quer ser santo? Olha, pelo amor de Deus, não quero não. São José está ali, aqui, né? Cadê São José? Ele falou, Ele não fala nada, não mexe nada, a gente pede e não ganha nada. Ser santo para quê? Fica parado, aí quero correr em volta da igreja, né? Subir no altar. Então, uma criança uma vez perguntou, domingo passado, eu posso ficar com meu irmão no altar, né? Não, você tem que comportar bem. Final da missa, ele está limpando o banco, junto com o mãe. Ele prefere servir do que o serviço ministerial. O evangelista hoje fala, né? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Tem, né? Se cada ano estudando, a gente estudou, aprendeu, né? A palavra por palavra. Quando chega aqui, nem sabia nenhuma palavra. Tem que aprender a pronunciar cada letra, né? A pronúncia é o americano, né? O britânico, a letra A, B, C, E, B, C, né? Então, primeiro eu tenho que acostumar a letra mesmo, depois vai olhando. Esse vídeo que hoje na palestra falava sobre amor, né? O que é amor? Amor é comunicativo, né? Amor é expressivo.
Até São Paulo, um capítulo inteiro, falou sobre amor. O grande amor é uma comunicação. Deus é amor, né? Domingo nós ouvimos a melhor definição. Você tirar nota 10, essa definição, 3 palavras, né? Deus é amor. A partir dali, começando, os gregos falam amor de ágape, amor de eros, amor fraterno, né? Assim por diante. Assim também é amor. O mundo de hoje precisa amar e ser amado, né? Quando a gente faz o sinal da cruz bem feito, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente declarou o amor trinitário. A gente desejando ser igual, né? Quando a gente repetidamente fazendo, isso se torna a nossos atos, nossa vida. Aquele homem que subiu o Monte Everest, né? Pela última vez falei, falta pouco. Montanha, você não cresce, eu cresço, porque eu tenho essa capacidade de crescer. Meu desejo, conquistar Monte Everest, conseguiu, né? Igual aquele 3 leãozinhos, os 3 falaram que vão subir esta montanha. Quando chegou no vale, cansou. O leãozinho falou com a montanha, montanha, você não vai crescer, mas você vai crescendo conquistando. Então, nosso crescimento no amor. Tem que amar a Deus, amar ao próximo. Jesus também mostrou isso, né? Então, Jesus sabendo que a gente não é incapaz, a gente não é capaz de superar isso, compreender. Está uma feijoada, uma criança recém-nascida, às vezes não come, até pode comer, mas não faz bem. Não é o estômago apropriado, por isso é leite materno. Tantos anos, 1 ano, 2 anos, até pode. Porque isso é média temperatura certa, o tempo está congelando. Mas Deus preparou para a criança isso. Basta com amor oferecer, né? Então, você sabia que a nossa compreensão é difícil. Até Pedro uma vez falava, essa palavra é dura. Eu não compreendo. Até do amor, né? Você me ama mais que o outro. Pedro ficou confuso, embaçado, né? Terceira vez, mas a resposta foi dele, tudo é sempre a mesma. Também tem que ter, né? Vida familiar. Aquele que prometeu perante Deus isso, né? Recebe esta aliança em sinal do meu amor. Ali que é amor, né? Apenas um símbolo. Dia das Mães, tanta gente comprou um vaso de flores, agora está vendendo em promoção. Dia das Mães era caro, 3 ou 4 vezes maior, agora está em promoção. Está vendendo não é por amor, mas fim lucrativo, né? Quando vende mais cedo, melhor ainda, lucrando, né? Então, Jesus falava essa compreensão. É difícil, essa palavra dura. Quando Jesus falava várias parábolas, a pessoa não compreendeu. Até falava ressuscitar dos mortos, não sabe o que é realmente mesmo. Uma pessoa que nunca sentiu dor dos dentes, como que vai saber, né? Mesmo que esteja usando dentadura, ele nunca mais sabe o que é dor de dentes, né? O homem não pode. Se não tiver amor, não sente dor do parto, né? Diz que o único dor que a nossa cabeça não grava é essa, né? Se não for mulher, você não teria mais parto. No mundo de hoje, nem sente dor do parto, né? Dor no bolso, né? Tem que fazer cesáreo. Mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito de verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O que é verdade, né? A gente tem que ter verdadeiros. Jesus disse, eu sou o caminho, verdade e a vida. Uma pessoa tem que dizer a verdade. Hoje também falava sobre a verdade, né? Quem fala a verdade, mesmo que apanha, ele permanece. A verdade vos libertará, né? Mesmo que é incompreensível. Então, Jesus até disse, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Eu sou bom pastor, verdadeiro pastor, não é mercenário. Então, esta é verdade, né? Quando, porém, vier o Espírito de verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, né? A gente está treinando, quando entrar no curso de informática, né? Primeiro é muito difícil. Quando chega a certa experiência, ele entra esperto. Igual, né? A gente precisa usar catando milho. Mas jovens, essa idade do coroinha, né? Eles estão aptos. Eu quero conhecer a igreja, quero ir contigo. Pode vir, né? Eu conheço ele desde ser materno, né? Um dos do Paulo, né? Como é? Esqueci, né?
Os pais casaram, ele foi catequista, grupo jovem, o pai dele está cantando, mãe é ministra de Eucaristia, então já conhece, né? Então eles estão participando, então é símbolo, a verdade, as coisas que acontecem realmente, isso que acontecendo, né? Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ele tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Então, pois ele não falará por si mesmo. Ele é comunicador. Espírito Santo, a gente fala, né? Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo, conduzindo, inspirador, né? Novo Pentecostes, ali que a igreja começou a vibrar. Mesmo que a igreja começou na Alta Cruz, quando Deus criou o ser humano, também começou a igreja. Ele sabia a sabedoria divina. Depois diz, ele vos glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. O Espírito Santo vem, ele ensinará, recordará tudo, né? Então estamos preparando para Pentecostes, pouco tempo, né? Dia 22 já, né? Então daqui uma semana, pouco. Depois vem Corpus Christi. Mesmo que a gente não faça aquela procissão, né? Então falando desse tempo de ano de desafio, a gente tem que aproveitar bastante, né? Você nunca tem um tempo, agora tem tempos todos, né? Está ocupando, não tem que ocupar, fazendo uma leitura. O escritor falava, você tem que ler 5 páginas por dia. Você já leu um livro, um ano, pelo menos. Uma vez eu fiz uma pesquisa, perguntando quando você leu. Aí perguntei, existe livro? Tem que ler, né? Quando lendo, a gente vai aprendendo, né? Abrindo o nosso horizonte. Tantas citações bíblicas, tantas citações, né? Quem foi Nelson Mandela, quem foi Gandhi, quem foi Madre Teresa, quem foi Irmã Dulce, né? Podemos ver. Na América, aquele homem gritava, falava, eu quero liberdade, né? Eu tenho um sonho. Até o Papa falava sobre José, né? Ele evocava sonho da vocação. Tem que sonhar. Não podemos ficar tristes, mesmo que esse tempo é difícil. Não pode sair da casa, né? Lá na Índia, certo estado, não pode sair da casa. 10 dias, né? A não ser que profissionais, porque a morte vai cada vez mais aumentando, né? Uma coisa invisível. A terceira onda está chegando. Mesmo que tome vacina, a terceira não tem. Ele é mais potente. Mas aquele falava uma pessoa assim, plantava as árvores. Essa planta, aquele homem não irrigava, não coloca água. Perguntou, por que não irriga? Cuida das plantas. Planta tem que sobreviver. Veio uma tempestade, aquela árvore que irrigava, caiu. Outro não, outro tinha raiz profundo, porque buscando águas. As suas raízes têm maior do que a árvore. Igual a Bíblia fala a parábola, casa construída sobre a rocha. Pode ser contratempo. Acho também nossa fé. Nossa fé não depende de saúde de nós. Deus deu. Tem um padre Meixará, né? Até alguma vez ele pensava que eu estou entubado, ele está mais de 30 dias. Está fazendo fisioterapia, tudo isso, né? Aquele tempo é necessário. Então, eu vou aceitar como eu estou. Não posso reclamar. Às vezes a pandemia, esse tempo, ele precisa descansar. Agora ele está acalmando, depois faz uma cirurgia do coração, né? Entubado, precisava sangue, porque a plaqueta caiu. Agora ele está tentando levantar, né? Não pode sentar, se cai. Por isso fazendo fisioterapia. O Espírito Santo vem, ele coloca, ele é animador, né? Ele é motivador. Não tenhais medo, Jesus falava várias ocasiões, aquele que mata o corpo, não tenhais medo. Tem que desafiar. Quando um cachorro vem latindo e a morder, a gente tem que ir ao contrário, tem que ficar olhando. Você que vai atrás. Se a gente tem medo, ele vai morder. Então tem que ter essa coragem. Esse tempo, é por isso, esse tempo de frio, né? Todo mundo botando um casaco, hidrodom, procurando onde está hidrodom, né? Se lavar, e seca daqui uma semana, então, passa um aspirador, limpando, né?
Tudo o que o Pai possui é meu. Até Jesus falava com André, quem me vê, vê meu Pai. Eu e Pai um só, esta unidade. No trabalho também falando essa parte, né? Por isso que eu disse, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Então, até parábola de filho pródigo, filho veio revoltado, falando, pai falando, tudo que é meu é teu. Você poderia, por causa de um cabrito, você está fazendo uma tempestade no corpo, né? Tudo que é meu é teu, você poderia utilizar. Mas às vezes a gente cria um problema, tem que adaptar com a realidade, né? Por isso o pai, do parábola, pai aproximando dele, seu irmão está perdido. Agora ele voltou, precisamos fazer isso, né? Então precisamos de diálogo, a verdade. É verdade que ele saiu, mas não perdeu a filiação. Mesmo que pecamos, voltamos, né? Hoje também falando na formação, né? Aquela pessoa que vem sempre falando o mesmo pecado, assim dá uma irritação, né? Tem que acolher. Ele está tentando outra vez. Não basta apenas tomar um bom propósito, mas tem que fazer as coisas necessárias. Uma pessoa que é viciada de bebida, né? Aquele bar, amigos, fica. Ele tem que procurar outros caminhos. O que aqueles 3 magos, né? Reis magos, Herodes ameaçou, tem que vir aqui falar, explicar detalhadamente. Eu quero ver, quero adorar. Avisando o sonho, e eles pegaram outro caminho. Caminho de verdade, não é perdição. Então, a gente também precisamos. Mesmo que os poderes mundanos poderiam fazer isso, né? Mas eu tenho que obedecer. Até São Paulo falando, né? Eu preciso obedecer a Deus do que os homens. Homens mudam as ideias. Tantas leis mudaram, mas Deus não muda. Ontem, hoje e amanhã, né? Ele é mesmo. Ele é verdade. A verdade não pode ser mentira em uma ocasiões, né? Um pobre pode ficar rico, rico pode ser pobre. Isso é transitório. Tem diácono transitório. Naquela época ele fica como diácono, depois vira padre. Um padre pode também ser bispo, né? Um padre também pode ser eleito papa, né? Então, essas coisas, mas a igreja permanece. Até a gente canta, céu e terra passará, mas minhas palavras não passará. Ouvindo a palavra, tem que pôr em prática. Isso é necessário. Ouvir e seguir, não é necessário. Não basta apenas ouvindo. Todo mundo ouve, até surdo ouve. Mas ele precisa seguir, isso é importante. Por isso Jesus disse, vem e segue-me. Conhecer. Não basta apenas conhecer intelectualmente, a cabeça. Eu conheço quem é Jesus, mostra o retrato, eu posso dizer quem é, né? Identidade. Conhecer quer dizer conviver. Quando a anunciação, o anjo falava, eu não conheço homem algum. Não conviveu ainda, estou na minha casa. Mas conviver, conhecer, né? Antes de conhecer, né? Então, conhecimento é essa, conhecer Jesus e seguir. A gente fala, quem espera, prepara. Assim também, quem ouve e segue. Por isso Jesus disse, vem e segue-me. Esse conhecimento é importante. Até São Paulo falava, a quem coloca minha esperança é ser. Não é qualquer promessa ou fake news, ou anúncio, né? Ou boa notícia é essa, né? Ele ressuscitou, Ele está no meio de nós. Podemos expressar no mundo de hoje, como professor da aula, prepara o ambiente todo, né? Cartaz, letra, tudo. Depois vai mostrando um por um, né? Então, é necessário. Quando a gente coloca, faz uma palestra, redação, né? Coloca qual é o tema, quais são os subtítulos, poderia até explicar, quais são as comparações, pequenas histórias, podemos fazer, né? Uma história contava assim, 3 ladrões, no mundo de hoje tem muitos ladrões, até assim mesmo roubam, né? Até bom ladrão, na Arte da Cruz até roubou. Hoje está falando de oração, né? Última hora, Senhor, lembra de mim no teu reinado. Jesus disse, hoje estará comigo. Não precisa mudar a agenda. Hoje mesmo, tem uma vaga, você vem comigo, né? 3 ladrões roubaram, eles foram a uma floresta.
eles estão dividindo por 3. Depende, eles sentiram fome. O mais novo, eles indicaram, você vai lá na cidade, compra 3 quentinhas, vamos comer. Agora o mundo é delivery, tantas palavras a gente aprendendo, americanos, né? Drive-thru, né? Drive-out, né? Até colocando in-out, né? Então ele foi comprar comida. Ele comeu, depois pegou o pacote. No meio do caminho ele falava assim, se eu botar um negócio na comida para eles morrerem, eu posso ficar com todo. Outros 2 falaram que vamos matar ele, vamos dividir meio, né? No final da história, assim ele chegou com comida, mataram ele, e os 2 comendo a comida envenenada morreram. Aí ficou inutilizado. Então cada um de nós tem maldade, não tinha verdade, né? Eles são mentirosos, não foi utilizado. Cada um pensava em si próprio. No mundo de hoje, muitas vezes, assim, a gente não pode trocar máscara, né? Tem que manter distância, tudo isso, né? Então, nesse caso, a gente tem que pensar bem, né? O mal que leva, o mal maior. A verdade vos libertará. Eles não teve esta liberdade. Então, vamos pedir ao Espírito Santo sabedoria de discernimento. Esse momento, o que devo fazer? Ir à praia e ir para a igreja, né? Depois, se não tiver vaga, né? Assistir uma missa na televisão, podia ir à praia. Agora, nem podia ir à praia, né? Só quintal, pegar um sol para pegar a vitamina D. Então, precisamos disso, né? Pouco a pouco, né? Mesmo que um prato cheio, a gente comendo pouco a pouco, né? Com colher, garfo ou até com mão, né? Lá na Índia, a fabricante de garfo, o faca não precisa tanto, porque eles comem com mão. Então, lavar as mãos, eles estão acostumados. Os judeus estão acostumados a lavar as mãos e os pés, porque a gente vem de fora, tanta coisa, até a gente tem costume, agora troca os sapatos, roupas, quando vem de fora, né? Para proteger nossa saúde e saúde de outros. Então vamos pedir a Jesus, né? Através de João dizendo, pouco a pouco vai compreendendo isso, né? O discípulo de Jesus compreendeu melhor, ainda está com dúvida. 2 irmãos de Emaús, Deus não revelava, mas ensinava eles o caminho da compreensão. Ao partir o pão, eles reconheceram que Jesus está presente. Cada Eucaristia está acontecendo. Tantas vezes a gente está com dúvida, a gente sai da casa, vem aqui. A comunidade é necessária para exercer a sua fé. Então, sem comunidade não podemos, né? Então, a importância da comunidade. Ontem teve palestra da catequese online. Ele falava a comunidade, em primeiro lugar, catequista. O que vocês estão fazendo, as crianças vão aprendendo. Cantar, tocar, louvar a Deus, responder. Certos momentos tem que responder, né? Então, em primeiro lugar, catequista, a própria comunidade. A comunidade que inspira, motiva, valoriza a nossa fé. Então, a gente professa a fé, após a consagração, dizendo tudo isso é mistério da fé. Então, vamos agradecer muito, né? Mesmo que eu não compreendo, mas através da atividade física, né? Uma pessoa que emagrecer tem que ter tarado, um dia correndo 12 horas, até não dá. Isso que eu contava uma história assim. O rei falou, olha, você vai cercando uma área, essa área toda é teu. Chamou até a noite, você quando voltando, você vai ter dono daquela área, propriedade. Ele começou, né? Está na hora do almoço, ele não parou, correu. E olho grande para alcançar. Quando chega às 6 horas, cansado, ele cai e morre, né? Então, a ambição desmedida, né? Perdendo. Se ele voltasse, basta pouco, né? Até Jesus falava, basta cada dia. São José foi um homem que não guardava nada no cofre. Ele nem tinha cofre, né? Mas o restante ele distribuía com o pobre. Por isso, esse ano, vamos também aprender o que realmente é a pobreza. Né? Usa corretamente o bem que Deus nos deu. Essa é a boa administração.
Então vamos pedir a Deus, na véspera de Nossa Senhora de Fátima, né? Como ela apareceu 3 pastorinhos, eles compreenderam a história, todos nós sabemos, para que ela interceda para também nossa comunidade. Nunca abandone a fé, não precisa uma outra aparição. Você aparece na missa, esse mesmo uma aparição mostrando, você acredita na Eucaristia, né? Mesmo que não tenha processo do Corpus Christi, vamos caminhar, essa caminhada de casa até a igreja, e até a igreja casa, estendendo a igreja até seu lar. Então vamos agradecer muito esta oportunidade que Deus deu, como nós sabemos tudo, né? Porque Jesus mesmo dizendo, tenho ainda muita coisa a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Tem que ter essa humildade de aceitar a limitação do nosso conhecimento. Isso que é o início do crescimento na fé, né? Então, São João Batista intercede por nós, como ele foi humilde, né? Ele disse, ele precisa crescer, eu preciso diminuir. E dessa humildade, vamos levar à frente. São José também foi humilde, né? Ele não falava, mas pôr em prática. Até Jesus falava, não é aquele que disse Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que pôr em prática. Até Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aquele que faz a vontade de Deus Pai. São João Batista fez, ele se tornou santo, é duro, né? Ele tinha resposta a cada um. Mas também podemos, essa sabedoria divina, vamos partilhar para que possamos também conduzir aquele que é afastado de Deus, aproximar dele e vivenciando na comunidade. Assim seja.